Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui tudo bem, apesar do barulho aqui do lado, né? O vizinho está fazendo uma obra, porém, todavia, entretanto, acho que nós, criadores de conteúdo, principalmente de futebol americano, temos uma certa atração, a gente atrai obras. Porém, todavia, entretanto, não é sobre isso que estamos aqui para falar. Estamos aqui para falar sobre semana 16, semana com muitos resultados que são importantes aí para decisões de conferência, de divisão e com resultados que nós só vamos fazer algumas citações porque só vão importar de fato para a posição de draft. Mas antes de fazermos isso, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, aproveite, comente, compartilhe, porque isso faz o canal crescer junto com o futebol americano e aí nós vamos aí subindo nos patamares do YouTube. Já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem pessoal, dessa vez eu não vou seguir sem uma ordem cronológica seguindo o site da ESPN como eu costumo fazer, porém, todavia, entretanto, eu vou falar primeiramente os 6 jogos primeiros aí, que sim, não são tão relevantes mais para a liga nesse momento, tá? Vou começar com Minnesota Vikings 16, New York Giants 13, um jogo que, de certa forma, teve um pouquinho de emoção no início da partida, né? Ali, principalmente no segundo quarto, depois foi um Deus nos acuda, até porque nós tivemos algumas contusões e mais uma vez J.J. McCarthy contundido, né? E disponibilidade é uma habilidade, isso tem dificultado a vida de J.J. McCarthy e sua possível evolução no esporte. Fazer o quê? Tem que ter paciência com o menino? Tem, mas se ele começar a faltar mais do que está presente, né? Falta é a única coisa que reprova na educação. E falta de disponibilidade também é uma das coisas que de fato reprova um jogador ao se tornar um jogador de NFL, o que pode afastá-lo dos campos o mais rápido possível. Max Brosmer fez até um trabalho ok, beleza, sem problema nenhum, mas não tivemos aí nenhum touchdown lançado por nenhum dos quarterbacks, nem Brosmer, nem McCarthy, nem mesmo Jackson Dart, e tivemos aí apenas touchdown corrido, um único touchdown corrido marcado pelo próprio McCarthy. A contusão do McCarthy foi na mão, né? A gente não sabe qual a gravidade da contusão, se ele vai continuar jogando esse ano ou não, são mais 2 semanas. E do outro lado não tivemos um único touchdown ofensivo. Tivemos apenas uma pick six de Tyler Nubbin, ok? Foi somente esse único touchdown defensivo do time do New York Giants. Mais uma vez eu falo, esse New York Giants tem muito mais qualidade do que aparenta, tá certo? Jackson Dart, novato, tem seus problemas de novato ainda. Porém, todavia, entretanto, será que não é proposital? É lógico, dificilmente você vai ver alguém querer perder propositalmente só para ter uma posição melhor no draft. Dificilmente, não quer dizer que seja impossível, tá? Porém, todavia, entretanto, nesse caso passa essa impressão, porque tem momentos em que parece que o Giants vai, de repente, no meio do caminho, aborta a missão e eles perdem o jogo. É a impressão que passa. Porém, todavia, entretanto, nada aqui vai alterar para ninguém. Tá certo, a vitória deixa mais longe ainda o Minnesota Vikings das primeiras posições do draft, enquanto o New York Giants disputa a primeira posição aí lá no draft 2026. Espero que... vamos lá, vai funcionar de alguma forma? Só ano que vem para saber. Segundo jogo irrelevante aqui hoje, New York Jets contra New Orleans Saints, vitória de 29-6 do New Orleans Saints. E não foi assim uma sacada lá no início e terminou já no primeiro tempo, não. Os últimos 13 pontos, por exemplo, foram no último quarto. Não foi um jogo ruim de Tyler Shaw e companhia limitada. Tem o jogo corrido que ainda precisa ser mais bem alimentado, mas já foi um pouco melhor nessa partida. Um único touchdown, aliás, 2 touchdowns marcados pelo ar, com Chris Olave, sendo um lançado por Tyler Shaw e outro por Taysom Hill. E vamos dizer que foi apenas isso, tá? Apenas isso. Foram 328 jardas totais alcançadas pelo time do Saints contra 131, se for descontar os sacks aí, né? Brady Cook foi sacado 8 vezes. 8 vezes Brady Cook foi sacado. Se tava ruim a defesa, tomou menos de 30 pontos,
mas continua uma bela porcaria. Tava ruim com o Wilkes, parece que ficou pior sem ela, ou não melhorou sem ele, né? Sem ele. E Brady Cooks não é quarterback para NFL, muito para ser titular. Talvez um reservinha, né? Terceiro reserva, ok. Mas para backup imediato, nem para titular ele serve, tá? A coisa tá feia lá em Nova York. Eles não têm a primeira pick. Se eles quiserem um quarterback nesse próximo draft, vão ter que fazer movimentos pré-draft aí para tentar conseguir uma posição melhor. Isso vai custar caro. Mas será que eles vão fazer isso? Tenho minhas dúvidas. Kansas City Chiefs 9, Tennessee Titans 26. Isaac, você falou que jogos aí que não tem mais importância nenhuma. Não ter mais importância é modo de dizer, né? Porque, querendo ou não, para o time do Tennessee, tem importância. Por que tem importância? Mostrar a evolução nessa reta final. Algo parecido com o que aconteceu com o Carolina Panthers no ano passado. Mostrar uma certa evolução. Cam Ward no seu primeiro ano, alguns jogadores aí, como ele, Kyle Manor também, no wide receiver. E alguns aí vão tentar salvar seu emprego, se não em Tennessee, consegui-lo em outra franquia da NFL. Já o Kansas City Chiefs começou, vamos lá, até que dando certo trabalho, né? Primeiro tempo 9-6 para os Titans, só field goal, mas aí veio contusão de Gardner Minshew, já perdeu o Patrick Mahomes por lesão no joelho, rompimento de LCA, agora também perde Gardner Minshew, também rompimento de LCA, e Chris Oladokun, não faço ideia de quem seja, de onde veio, quando veio, por que veio, não fez a mínima diferença para o time de Kansas City. O jogo desse domingo deu aquela impressão que sim, eles já entregaram de vez, já não estamos classificados mesmo, vamos descansar, para que se esforçar, correr mais risco, já perdemos mais um aí com o joelho lascado, fica essa impressão também, tá? Já Cam Ward foi muito bem, obrigado, 21 de 28, 228 jardas, 2 touchdowns lançados, mais um touchdown terrestre de Ty J. Spears, 164 jardas terrestres contra 51 do Kansas City Chiefs. Os Chiefs eu acho que vão largar a mão de vez, acho que semana 17, 18, vão ser só cumprimento de tabela, só cumprimento de tabela mesmo, e começar a se mover para o ano que vem. Uma das ideias seria mandar o coordenador ofensivo embora, né? Mas fazer o quê? Aí cada um, vamos ver o que o Kansas City Chiefs vai aprontar para o ano que vem. Já o Tennessee Titans promete alguma coisa no ano que vem, vai depender muito dos movimentos na Free Agents e também no Draft. Não pode esquecer também da comissão técnica que será contratada. Mais um jogo aqui irrelevante, 26 para os Falcons, 19 para os Cardinals, em mais um jogo que os Cardinals deram trabalho, chegaram a estar à frente do placar ou empatados, porém, todavia, entretanto, não foi. Mais uma vez, tem um time que pode ser considerado bom pelo menos no papel? Tem, mas não corresponde dentro de campo. Já os Falcons conseguiram penar para vencer o Arizona Cardinals. Esse 26-19, na minha opinião, é, de certa forma, bem enganoso, tá? Como eu falei, chegou a estar 16-16 no final do primeiro tempo e depois 10-3 no segundo tempo. Nada muito expressivo de nenhum dos lados. Kirk Cousins aí teve 197 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação, mais um touchdown corrido por ele mesmo, tá? Ele mesmo marcou um touchdown terrestre, 152 jardas totais. Tyler Allgeier dessa vez com mais jardas do que Bijan Robinson, só que Bijan Robinson com 92 jardas de recepção e um touchdown anotado dos dois lançados pelo Kirk Cousins. O segundo ficou com Kyle Pitts com 57 jardas anotadas em 7 recepções. Já Jacob Brissett, uma interceptação, um touchdown, 16 de 31, 203 jardas, em números de jarda melhor do que o Kirk Cousins, mas nada muito eficiente. 132 jardas corridas, mas nenhum touchdown corrido, pouca eficiência na red zone. O touchdown foi anotado por Michael Wilson e só.
tá? Somente isso mesmo. Marvin Harrison Jr., uma única recepção em 3 alvos. A coisa não tá legal lá no Arizona e eles estão ali na luta pelas primeiras posições. Só daqui 2 semanas para a gente saber exatamente qual será a posição do Arizona Cardinals. E o Atlanta Falcons, de certa forma, está piorando a vida dos Rams, porque a primeira escolha dos Falcons no ano que vem é justamente da franquia de Los Angeles, tá? E quanto mais eles vencem, mais eles se afastam da primeira posição. Como se o Los Angeles Rams precisasse muito de primeiras posições para fazer boas escolhas, né? Mas aí, tanto faz como tanto fez, é mais um jogo que não vai contar tanto para a situação do campeonato nesta reta final. Pois é, gente, um jogo que eu tinha postado no time da casa, mas eu só fiquei sabendo depois da gravação do vídeo de que o titular não seria mais o Tua Tagovailoa e sim o Quinn Ewers, que de certa forma não teve assim, apesar das 2 interceptações, não foi aquele terrível jogo, teve um jogo até relevante, né? Foram 260 jardas, 20 de 30, teve um jogo corrido excelente com 129 jardas e 3 touchdowns marcados por terra, mas não foi o suficiente para vencer o Cincinnati Bengals, aquela história, né? Mesmo com um jogo corrido tão bom, poderia ter sido até melhor pela defesa que os Bengals têm. E mesmo assim eles conseguiram perder em casa. Tá certo que o Quinn Ewers não tem a experiência que o Tua Tagovailoa tem, mas também não sei se o Tua Tagovailoa conseguiria garantir. Eu acho que seria mais fácil garantir com o Tua Tagovailoa, mas será que é isso que o Miami quer agora? Já o Cincinnati Bengals, para eles tanto faz como tanto fez. A vitória é mais do mesmo nesse momento. E até Joe Flacco entrou no final, mas assim, bem no final mesmo. O Joe Burrow teve 309 jardas totais aí alcançadas por ele, mais 105 jardas terrestres alcançadas pelos seus jogadores, pelos seus running backs, com um touchdown marcado pelo Brown e um pelo Pirine. E os touchdowns anotados pelo Joe Burrow, né, 4 ao todo, ficaram a cargo de T. Higgins, 2 com Chase Brown, 1 com Mike Gesicki, e aí estão todos os touchdowns feitos pela franquia de Cincinnati, que agora não faz a mínima diferença para eles. É lógico, salvo alguns empregos, talvez inclusive do próprio técnico Zac Taylor, o que não é um bom sinal se a gente analisar profundamente. Mas fazer o quê? Paciência, né? O protocolo Ron Rivera já está ativo. Esse jogo eu posso colocar no meio do caminho entre tem importância e não tem importância para a reta final. Tem importância porque envolvia Houston Texans na briga pela AFC Sul. E não tinha importância porque envolvia o Las Vegas Raiders para nada, na briga pela primeira posição do draft. Eles e os Giants estão ali, ó, pau a pau nessa briga pela primeira posição. Foi um jogo até relativamente bom do time de Las Vegas, tá? O Geno Smith teve 16 passes de 23, 201 jardas, 8,7 jardas por passe tentado, 2 touchdowns e uma interceptação. Ashton Jeanty acho que foi o melhor jogo da carreira dele. 128 jardas contra a melhor defesa, ou uma das melhores defesas do campeonato. 128 jardas e um touchdown. Os 3 touchdowns dessa vez não precisou de field goal, talvez fosse melhor, né, do que os field goals, porque o kicker deles tem errado algumas bolinhas feias. E além disso, o Jeanty ainda marcou 60 jardas com uma única recepção e um touchdown desta recepção. Ou seja, ele teve 2 touchdowns, uma corrida grande de 51 jardas e uma recepção de 60 jardas que foi para touchdown. O outro touchdown foi de Brock Bowers com 33 jardas em 5 recepções. E vamos ficar por aqui com o time do Las Vegas Raiders, porque eu não sei se eles estavam achando que ia ser fácil vencer os Raiders e meio que afrouxaram a marcação e afrouxaram um pouco o ataque, tá? Porque eles ficaram devendo ali, principalmente no segundo e no terceiro quarto, quando marcaram só field goals. E aí foram touchdowns apenas no primeiro e no último quarto. O CJ Stroud não teve assim um jogo brilhante, tá? 23 passes completados de 35, 187 jardas, um único touchdown, tá certo, não teve interceptação, mas também não teve touchdown corrido e um jogo corrido mas bem ruinzinho, né? Jawar Jordan foi quem mais correu, 53 jardas em 15 carregadas. Nick Chubb, 33 em 6. E o CJ Stroud, 0 jardas em 4 corridas.
E enquanto o Ogunbowale teve menos 3 jardas em uma única carregada de bola. Isso talvez esteja fazendo falta agora, né? E o Woody Marks está fazendo falta, quem diria, hein? Nico Collins foi quem mais recebeu a bola, mas o touchdown passado pelo CJ Stroud foi anotado pelo Dalton Schultz. Tá? Foi o terceiro recebedor com maior volume, 35 jardas em 5 recepções. Como eu falei, não foi um belo jogo dos Texans, mas foi um jogo protocolar que deixou ele ali colado com os Jaguars na briga pela divisão sul da AFC. Mais um jogo com um gostinho amargo no lado vitorioso, porque Buffalo Bills 23 contra 20 do Cleveland Browns, outro time que briga por primeiras posições de draft, tá certo, uma das melhores defesas, mas se a gente pegar, por exemplo, o jogo do 49ers, que também não tem uma defesa terrestre muito boa, não foi assim um placar que agrada tanto, tá? Josh Allen, 12 de 17, 130 jardas apenas, tá certo? Tiveram 164 jardas terrestres e foi isso que salvou o time, tá? Foram 2 touchdowns anotados por James Cook em 117 jardas em 16 carregadas e um anotado por Ty Johnson com 16 jardas em 3 carregadas. Nenhum touchdown lançado pelo Josh Allen dessa vez, 17 jardas carregadas por ele em 7 corridas, nenhuma interceptação. Não foi um jogo dos sonhos, foi um jogo bem limitado, foi um jogo travado. Porém, todavia, entretanto, eu acho que a maior atenção do jogo não estava nem justamente com Josh Allen em companhia limitada, estava com Myles Garrett. O Myles Garrett que estava ali tentando quebrar o recorde, mas conseguiu apenas meio sec e acho que ainda foram bondosos em dar esse meio sec para ele e poderia ter sido até mesmo um safety a favor do Cleveland Browns, esse sec anotado, metade para Alex Wright e metade para Myles Garrett. O Wright tocou o Josh Allen sozinho, então a juizada ali, os analistas foram bondosos em dar esse meio sec para o Myles Garrett, que agora precisa de meio sec para quebrar o recorde ou de um sec inteiro, que ele quebra com alguma sobra em relação aos demais que estão, por enquanto, na sua frente ou empatados com ele. O Cleveland Browns, além disso, teve um bom jogo terrestre, foram 160 jardas, Shedeur Sanders 49, Raheem Sanders 42, Malak Corley 30, Quinshon Judkins, esse aqui foi a grande perda do time, teve 22 jardas e saiu com contusão, quebrou a perna e tornozelo e ele vai levar um tempo aí para se recuperar. E como será que ele volta já no seu segundo ano de carreira de NFL? Isso foi no primeiro ano, hein? É dureza para running backs e tá vindo fazendo um trabalho muito bom. É triste, mas aconteceu. Agora tem que aguardar a recuperação do jogador e como ele vai voltar ano que vem, como vai ser a sua mobilidade após cirurgia e recuperação. Os próprios quarterbacks, foram 3 que entraram, né? 3 não, na verdade um foi o Corey Bojorquez, o punter, né, que num erro ali no field goal, ele acabou tendo que correr com a bola, tentar lançar a bola e não deu em nada, nem interceptação, nem passe completado, e aí foi um turnover on downs, mas por erro de snap. Mas Shedeur Sanders, 20 de 29, um bom jogo, 157 jardas, poucas jardas, mas o jogo corrido ajudou bastante. Um touchdown, 2 interceptações. E isso ainda pega com o Shedeur Sanders. E ele fica aquele, um jogo muito bom, um jogo muito aquém, aí um jogo não tão bom assim, um jogo melhor, um jogo muito ruim de novo. Ele tem muito que melhorar, se é que o teto dele permite isso. Porém, todavia, entretanto, primeiro ano, tem o segundo, terceiro ano, vamos ver o que vai acontecer. E Dillon Gabriel chegou a entrar em algum momento aí, mas ficou só com o jogo corrido, no momento em que Shedeur Sanders saiu aí com contusão, mas acabou voltando para campo, talvez para a sorte do Cleveland Browns. Não foi um jogo de todo ruim, mas também não foi um bom jogo assim, aquele baita jogo para se acompanhar. Tá? Os Bills precisam prestar atenção nisso e tomar cuidado com esse tipo de situação, porque se contra os Browns, contra o ataque dos Browns, a defesa tomou pontos desse jeito, tá certo que já pegaram times melhores e conseguiram dar conta deles, mas já pegaram times melhores e também tomaram sarrafada. E Los Angeles Chargers fazendo a alegria de torcedores de São Francisco, porque graças a eles, e lógico a vitória também dos Eagles no sábado, o Dallas Cowboys estão eliminados dos playoffs para a alegria geral da nação faithful. E também
Eagles, Giants, Commanders, todos os rivais estão felizes com essa eliminação. O Los Angeles Chargers fez de gato e sapato o Dallas Cowboys. Tá? Primeiro tempo terminou mais acirrado, foi 21-17, ou seja, estava bem apertado, 4 pontos de diferença, porém, todavia, entretanto, segundo tempo 13-0 para os Chargers e a defesa passando em branco novamente, ou seja, melhorou linha defensiva, mas o restante continua mais do mesmo e vão precisar mudar muito, vão precisar procurar peças boas na free agency no draft para reajustar a rota e fazer essa defesa ser forte novamente lá em Dallas. Já os Chargers, com todos os problemas de contusão, linha ofensiva, running back, tudo isso atrapalhando até mesmo na defesa algumas contusões, eles conseguiram recalcular a rota, conseguiram ajustar o prumo e estão fazendo bons jogos. Isso porque Justin Herbert está com a mão esquerda operada depois de uma fratura. O Herbert teve 300 jardas em 23 passes completados de 29, beirando perfeição. 2 touchdowns lançados, não foi sacado uma única vez, mas 152 jardas corridas, sendo que o pior corredor foi o Kimani Vidal, com 11 jardas em 5 carregadas. O Marion Hampton, 85 jardas, 1 touchdown. Justin Herbert, 42 jardas, 1 touchdown. Ou seja, 4 touchdowns ao todo, mais alguns field goals, totalizando aí os 34 pontos da franquia de Los Angeles. Quentin Johnston anotou 104 jardas em 4 recepções e 1 touchdown. Quem diria, o senhor Drop tem sido a principal peça, né? Eu achei que Ladd McConkey, pelo início que ele teve no ano, seria a principal peça, mas o Quentin Johnston está tomando aí as rédeas desse ataque aéreo. Mas o outro touchdown foi marcado justamente pelo McConkey, tá? Que teve aí apenas 4 alvos, o mesmo número de passes recebidos, na verdade, do Justin Herbert, e 43 jardas. Por que eu falei o mesmo número? Porque ele foi alvo 6 vezes, enquanto o Quentin Johnston foi alvo 5 vezes, então não foi o mesmo número de alvos e sim o mesmo número de recepções. 2 touchdowns aéreos, 2 touchdowns terrestres, uma defesa fazendo um excelente trabalho contra o ataque dos Cowboys, que não foi de todo ruim, tá? 21 passes completados de 30 do Dak Prescott, 244 jardas, 2 touchdowns. Teve um jogo corrido razoavelmente bom, 91 jardas, mas nenhum touchdown terrestre. O George Pickens foi o principal recebedor, 130 jardas em 7 recepções e anotou um dos touchdowns, enquanto o Ryan Flournoy, a grande surpresa nesse ataque nesse ano, teve apenas 18 jardas em 2 recepções e 1 touchdown marcado. O CeeDee Lamb apenas 51 jardas, foi um jogo bem aquém do ataque, apesar das 130 jardas de George Pickens. Então Dallas Cowboys já eliminado, talvez tente fazer a alegria dessa torcida nas 2 últimas semanas para ficar aí 8-8 e com campanha positiva, apesar do empate aí, né, que eles tiveram, enquanto Los Angeles Chargers, acredite ou não, está na briga por First Seed. Difícil, mas está na briga. Não foi um baita jogão quanto se esperava, mas foi um jogo muito interessante de se acompanhar. Tampa Bay Buccaneers 20, 23 Carolina Panthers. O Carolina Panthers poderia estar melhor se não tivesse perdido para o Saints semana passada, estaria 9-6 agora, muito mais garantido na liderança da divisão, mas está na liderança agora com 8-7 contra 7-8 do Tampa Bay Buccaneers, mas ainda tem um jogo contra os Bucs. O Carolina Panthers enfrenta na semana que vem os Seahawks. Eita, vai estar boa essa briga dentro da NFC Sul. Boa! Poderia ter sido melhor o ano inteiro, né? Se o Tampa tivesse mantido a sequência que manteve aí nas suas primeiras 5, 6 semanas, talvez a situação fosse outra agora no final da temporada. Mas, porém, todavia, mesmo que por baixo, está tendo uma disputa interessante entre Panthers e Buccaneers. Não foi um baita jogo do Mayfield, apesar de ele ter tentado fazer aquele drive da vitória, mas foi justamente nesse drive da vitória com um passe que não foi executado como deveria, né? Porque não foi combinada a rota certa. O Baker Mayfield lançou a bola para o lado de fora do campo e o Evans correu para o lado de dentro. Foi interceptação derradeira, poderia colocar o time pelo menos para empatar, para levar para a prorrogação ou virar com um touchdown, e não aconteceu. Depois disso, os Panthers só ajoelharam na bola e aí vitória garantida. Jogo corrido foi muito bom.
do lado dos Buccaneers, 169 jardas, um touchdown anotado pelo Sean Tucker, com 3 jardas apenas em 4 carregadas, 71 jardas de Buck Irving, 49 do Baker Mayfield, e poderia ter sido um pouco melhor, né? 3,7 jardas apenas por carregada do Irving. Muito acionado, porém com pouca efetividade. Emeka Egbuka voltou a aparecer no jogo, mas apenas uma única recepção, 40 jardas. Um touchdown foi anotado pelo Mike Evans com 31 jardas em 5 recepções. Para você ver a média de jarda dos recebedores, não foi assim tão grande coisa, né? O jogo do Baker Mayfield. Já do outro lado, não foi também aquele baita jogo do Bryce Young, mas foi muito mais assertivo. 21 passes de 32, 191 jardas, 2 touchdowns, um jogo corrido com 101 jardas não foi bom, tá? Teve aí 29 jardas do Rico Dowdle, 27 do Chuba Hubbard, Jimmy Horn Jr. com uma corrida e 25 jardas, e o Bryce Young com 20 jardas em 4 corridas. Não teve touchdown por terra, só touchdown por ar. Tetairoa Macmillan, um touchdown, 73 jardas em 6 recepções. E já teve um Sanders com 2 recepções, 9 jardas e um touchdown anotado. O resto, tudo field goal. Vantagem para os Panthers com field goal a mais do que o Buccaneers. 2 de 2 para o McLaughlin e 3 de 3 para o Fitzgerald nessa disputa entre kickers. Um jogo que ainda não define a divisão, porém, todavia, dá aquela encaminhada. Agora, semana 17, promete muito porque vão ser 2 jogos bem distintos, sendo que o mais complicado é o do Panthers contra os Seahawks, mesmo jogo sendo lá na Carolina do Norte. Esse jogo foi um dos melhores do ano. Não melhor porque eu ainda fico com o jogo da quinta-feira, tá? Porém, todavia, entretanto, Jacksonville Jaguars precisava ali de um teste, mesmo um teste de fogo para o seu quarterback provar que esse upgrade que ele teve nas últimas 3, 4 semanas não era só por conta de times fracos e pegou uma das melhores defesas do campeonato. Uma das melhores, mas que não tem feito um bom trabalho nas últimas semanas, tá? O Jacksonville Jaguars terminou o primeiro tempo 17-10, ok, pareado, mas abriu ali depois 27-10 no segundo tempo. E aí descambou. Depois que descambou, dessa vez Bo Nix não teve condições de levar o seu time a uma tentativa de virada e ficou nessas 2 posses de diferença. Trevor Lawrence teve um dos seus melhores jogos na vida. 23 passes completados de 36, 279 jardas, 3 touchdowns lançados e ainda correu para marcar um touchdown. Um jogo terrestre que não foi tão bom, 81 jardas apenas, com 50 jardas do Etienne e 20 do Trevor Lawrence. Isso precisa ser revisto o mais rápido possível porque em playoffs isso vai fazer diferença se eles não conseguirem encaixar jogo terrestre adequado. Mas que estão conseguindo ganhar jogos difíceis, estão conseguindo. Pelo menos esse jogo foi um jogo difícil. Parker Washington, quem diria, hein? Esse cara aqui está sendo um dos principais alvos do quarterback lá de Jacksonville. 145 jardas em 6 recepções, um touchdown. O Brenton Strange, tight end, um touchdown em 39 jardas recebidas em 5 passes. E o Travis Etienne, 16 jardas recebidas, um touchdown marcado também. Foi um jogo terrível do Bo Nix Companhia Limitada? Não, mas aí no caso ao se arriscar fez a diferença porque na disputa dos turnovers a interceptação fez toda a diferença para Bo Nix e o jogo corrido, apesar das 101 jardas, não foi muito efetivo, apesar do touchdown de R.J. Harvey com 50 jardas em 7 conduções de bola. Poderia ter sido mais usado, melhor usado, né? Foram só 17 corridas dentro do jogo contra 47 passes tentados. Faltou jogo terrestre contra o Jacksonville Jaguars, que tem uma das melhores defesas contra o jogo corrido, tá? Bo Nix teve 28 passes completados de 47, 352 jardas, um TD e uma interceptação e o touchdown terrestre do Harvey. Curtly Sutton foi quem recebeu o passe para touchdown do Bo Nix em 86 jardas recebidas em 6 recepções e 12 alvos, né? Errou bastante aqui, dessa vez Bo Nix errou e errou muito. Então, não foi um bom jogo do Bo Nix. Dessa vez não foi um bom Nix, foi um mais ou menos Nix. Fez falta.
ainda está na luta pelo first seed, mas agora já viu o Patriots grudar ali dentro, junto com ele nesse placar. Patriots que nós vamos falar daqui a pouco aqui no vídeo. Podem entregar o troféu de campanha positiva para Mike Tomlin. Mais uma vez ele conseguiu. Está na liderança da AFC Norte, mais uma vez. Só que não foi com um jogo ruim, tá? Dessa vez, mais um jogo bom. Se não me engano, é o terceiro ou quarto jogo bom seguido de Aaron Rodgers e companhia limitada. A defesa melhorou nessa reta final, o que é um bom sinal para os Steelers. Talvez não seja um bom sinal para o TJ Watt, porque a defesa melhorou sem ele. Será? Bem, vamos lá. 29-24 para os Steelers jogando em Detroit. Muitos erros do Jared Goff, apesar de não ter lançado nenhuma interceptação, mas um jogo corrido pifiou. 15 jardas apenas corridas. Apenas 12 tentativas contra a defesa dos Steelers. Fraco demais. Jared Goff teve até bons números. 34 passes completados, mas de 54 tentados. É aquela história, se você deixar a bola na mão de Jared Goff, a chance do seu time vencer o time do Goff é muito maior. E foi o que aconteceu. 364 jardas, 3 touchdowns, ok. 3 sacks, perder 18 jardas. 14 jardas corridas por David Montgomery em 4 tentativas. 4 tentativas. Jahmyr Gibbs, 2 jardas em 7. Os touchdowns foram anotados por Jahmyr Gibbs, 66 jardas que ele teve em 10 recepções e o touchdown. Khalif Raymond, 62 jardas em 4 recepções e o touchdown. E Isaac Tesla, 52 jardas em 4 recepções e o touchdown. Mas foi só. Tá certo que teve um problema no finalzinho do jogo. Poderia ter vencido com um touchdown marcado ali no finalzinho, mas teve polêmicas de falta, que muitos falam que até poderia passar batido. Não vamos entrar nesse detalhe. Se tivesse jogado melhor durante o jogo, se o jogo terrestre tivesse entrado, feito diferença como fez para o Pittsburgh Steelers, não precisaria reclamar de arbitragem. É duro, mas é verdade. Infelizmente é verdade para todos, até quando acontece com o 49ers. E só que o 49ers venceu. Aqui não, o Detroit Lions não venceu, não conseguiu levar isso adiante. Tá? Qual foi a grande diferença do time dos Steelers? Consistência no lado aéreo e no lado terrestre. Para você ter uma ideia, o Rodgers teve 41 tentativas de passe, acertou 27. Bom número de erros aí, 14 passes errados. Porém, todavia, 266 jardas, foi sacado 2 vezes, perda de 15, mas lançou um touchdown. O Goff lançou 3, ok. Jogo terrestre, 143 jardas somente com Jaylen Warren. 2 touchdowns com ele. O Jaylen Warren teve média de 10,2 jardas carregadas por tentativa. Olha a diferença. E ao todo foram 230 jardas. Kenneth Gainwell mais 50. Jonnu Smith correndo com a bola, mais 28 jardas. E o próprio Aaron Rodgers, mais 9 jardas. O touchdown foi anotado por Kenneth Gainwell. E quem diria, Kenneth Gainwell, baixinho, conseguiu receber um baita passe do Aaron Rodgers. Aaron Rodgers com certeza está feliz da vida com a atual situação dele ali dentro da franquia de Pittsburgh. Enquanto isso, Detroit Lions vai precisar recalcular a rota. Ainda tem chance de pós-temporada? Tem, mas vai custar muita sorte e muito bom jogo nas últimas 2 semanas. E eu não sei se eles conseguem fazer isso com a qualidade que se esperava nesse ano do time, tá certo? Perderam 2 grandes coordenadores ofensivo e defensivo, porém, todavia, agora é recalcular a rota, reajustar algumas peças que estão faltando na defesa e no ataque e talvez, por que não, fazer a troca da coordenação defensiva e da ofensiva também. E quem achava que os Patriots estava a Deus dará porque já não tinha mais chance de first seed, não contava com o vacilo dos Broncos e talvez contasse com uma vitória dos Ravens. Eu contava com a vitória dos Ravens, mas não torcendo contra os Patriots. Eu achei que por jogar em Baltimore, os Ravens jogariam melhor do que jogaram e foi um jogo terrível do Lamar Jackson, apesar de um jogo corrido relativamente bom, mas porém, todavia, entretanto, apesar de uma certa consistência em marcações de pontuação, né?
foi marcado pontos em todos os quartos pelo time do Baltimore, mas nenhum deles passou de 10 pontos, passou de 7 pontos na verdade por quarto, e ainda ficaram só com 3 pontos no segundo quarto. Saíram vencendo, abriram 10, tomaram um empate com 10 pontos também, mas na virada para o segundo tempo já estava degringolada a situação do Baltimore Ravens. Lamar Jackson ainda saiu com contusão nas costas, Tyler Huntley entrou, não fez um trabalho ruim, muito pelo contrário. Lógico, não teve touchdown nem interceptação lançada por nenhum dos dois. Tivemos 3 touchdowns corridos, um com Zay Flowers e 2 com Derrick Henry. Agora ele resolve marcar touchdowns, ok, mas também soltou a bola em momentos específicos aí do jogo, ou seja, ele continua não protegendo a bola quando está correndo. 128 jardas em 18 carregadas, 7.1 jarda de média, 2 touchdowns. E o Zay Flowers em uma única carregada, 18 jardas e o touchdown marcado por terra. 166 jardas totais pelo ar. Não foi bom. Olha a diferença. New England Patriots, apesar de algumas falhas de Drake May, inclusive uma interceptação lançada por ele, 31 passes completados de 44, 380 jardas, 2 touchdowns além da interceptação. E um touchdown corrido marcado por Ramondre Stevenson em 51 jardas corridas em 8 carregadas. Drake May ainda correu 25 jardas e Trevion Henderson correu mais 3 jardas, se não me engano, o Henderson saiu contundido também. Um jogo corrido que não foi bom, né? Só 79 jardas totais, mas foi, não vou dizer que foi mais efetivo que o jogo corrido dos Ravens, mas pode-se dizer que foi tanto quanto. Por que tanto quanto? Porque no final das contas, a organização do time dos Ravens, a retomada no segundo tempo, foi muito mais forte e muito mais impressionante do que a manutenção que deveria ter sido feita pelos Ravens e não foi. O Andy Borregales ainda acertou seus 2 field goals, enquanto o Tyler Loop errou um dos 2 que ele chutou. Não ia fazer diferença por causa de 7 pontos aqui. Nós tivemos 2 extra points em 3 touchdowns, porque um foi conversão de 2 pontos muito bem sucedida, o que fez a diferença no placar aqui, né? 28, 4 pontos de diferença, não ia ser um field goal que ia estragar a festa ou atrapalhar um pouco a festa, e faz do Baltimore Ravens agora líder supremo da AFC Leste. Tem chance de perder espaço ainda para os Bills? Tem, mas tá difícil, e estão correndo aí pelo First Seed também. Essas 2 semanas vão ser muito interessantes para alguns times, hein? E para encerrar a semana, 48 para o 49ers, 27 para os Colts. Um jogo interessante do Philip Rivers. Tá certo que a defesa dos 49ers, apesar de conseguir manter o time em jogo nas últimas semanas, dá aquela preocupada em muitos momentos. Mas que preocupada que dá, porque eles vacilam bastante, seja com marcação homem-homem, seja marcação em zona. A nossa secundária e a linha ofensiva, apesar dos 2 sacks conseguidos em cima do Philip Rivers, não tem sido assim tão eficiente. Ontem conseguiu, com 2 sacks e algumas pressões aí, atrapalhar o Rivers. Mas e quando o quarterback é móvel e é mais novo? É essa a preocupação. Um jogo quase perfeito do Brock Purdy. Quase perfeito por uma única interceptação. Foram 5 touchdowns lançados pelo Brock Purdy. 25 passes completados de 34 tentados, 295 jardas, não sofreu um único sack. Aliás, sofreu um sack, mas perda de 0 jardas. 5 touchdowns, 1 interceptação. Jogo corrido bom. Christian McCaffrey, 117 jardas. Aí Brian Robinson só 20, tem que usar mais o Brian Robinson. 11 do Purdy e menos 3 do Jones, porque ele só entrou no finalzinho, o Mac Jones, para ajoelhar, para encerrar o jogo. Por isso essas menos 3 jardas a gente até releva. E um jogo aéreo que teve aí um touchdown anotado pelo George Kittle com 115 jardas em 7 recepções, que saiu com contusão no tornozelo esquerdo, mas aparentemente estava na sideline pronto para voltar, só que o Steph segurou ele. Jawan Jennings, um touchdown, 71 jardas. Christian McCaffrey, 2 touchdowns recebidos, 29 jardas, ou seja, ele teve ao todo 146 jardas, o Christian McCaffrey. E o outro touchdown foi anotado por DeMarcus Robinson, com 22 jardas em 2 recepções. Quem diria, hein? DeMarcus Robinson aparecendo.
mas não consegui pressionar como deveria pressionar. Philip Rivers é cruel demais, hein? Até doido. Porém, todavia, entretanto, o velho jogou bem, tá? Ele jogou bem, 23 passes de 35, 277 jardas, 2 touchdowns e a interceptação. Os touchdowns foram anotados por Alec Pierce, os dois, em 2 jogadas muito idênticas. Muito idênticas, e o 49ers de defesa tomou basicamente o mesmo TD 2 vezes, tá? Além de ter tomado um TD com o Jonathan Taylor, mas ele também já foi na fase final do jogo. Ele correu só 46 jardas, recebeu mais 33, anotou seu touchdown, mas foram 58 jardas corridas. Nisso a defesa do 49ers melhorou nas últimas semanas. Agora, no jogo aéreo ainda está devendo um bocado. Porém, todavia, entretanto, segurar o jogo terrestre foi a chave do sucesso, e o sucesso veio. San Francisco 49ers 11-4, mesmo recorde dos Rams, só está uma derrota atrás do Seattle Seahawks, mas ainda enfrenta o Seahawks na semana 18. E vai depender muito também do que acontecer contra os Bears na semana que vem. Busca pelo first seed, busca ainda pela primeira colocação, pela vitória na divisão. Enquanto o Indianapolis Colts ainda tem chance de pós-temporada, mas pelo que a gente viu nos 2 últimos jogos, está muito difícil de acontecer. Bem, pessoal, este foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado desse resumo, dessas análises. Diga aqui nos comentários o que você achou. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faz esse favor para nós aí e faça o canal crescer junto com o futebol americano. Espero que vocês tenham gostado. Vamos embora para mais um touchdown. Até a próxima. Valeu!